saudações a todos aqueles que frequentam mais uma vez esse nosso programa de atividades acadêmicas. Pinga Fogo, sempre com a honrosa presença aqui do Dr. Narciso Orlando Neto. Meus cumprimentos ao presidente da Arisp, Dr. Francisco Raimundo, e ao novo reitor da Uniregistral, Dr. José Renato Nalini, pelo patrocínio que dão a este nosso encontro acadêmico. Nós temos aqui algumas questões muito interessantes e eu incentivo a que formulem perguntas e dirijam-nas ao nosso setor responsável por seu recrutamento pelo endereço pinga.fogo@arisp.com.br, pinga.fogo@arisp.com.br. Doutor Narciso, temos hoje aqui uma pergunta que vale a pena também versar do ponto de vista da consideração. Está muito bem feito isto. Todos os indicativos aqui de introdução da pergunta são muito interessantes para mostrar o estado da questão. Vê-se que o Dr. Luiz Antônio Almeida Liberato estudou bem o tema antes de formular a questão que destinou-nos. Vamos ver aqui. Diz ele o seguinte, que a questão não é muito recente, porque, segundo ele, provém já da redação primitiva da Lei nº 6.015 e trata da inscrição do compromisso de compra e venda do imóvel não loteado com cláusula de retratabilidade, ou seja, com faculdade de arrependimento. Ele menciona aqui o número 9 do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. Depois disso, grande parte das doutrinas sobre o tema remontam à época de grande discussão sobre a natureza jurídica obrigacional ou real derivada da promessa, e quase a totalidade dessa doutrina é anterior ao Código Civil de 2002, e pois ao artigo 1417 desse Código de 2002, que exprime a irretratabilidade por requisito de constituição do direito real à aquisição. Aí ele menciona a obra Lei de Registros Públicos Comentada, que foi organizada pelo meu estimado amigo, o professor José Manuel da Rudalvim, pelo Dr. Alexandre Clapes e por Everaldo Kambler. E diz que ali se conclui pela inscritibilidade do compromisso com cláusula de arrependimento, com efeito restrito ao campo obrigacional, impossibilitando a adjudicação compulsória, posição esta, diz ele, também sustentada por Serpa Lopes. E prossegue. A Frana de Carvalho dizia ser dispensável o registro com cláusula de arrependimento. Isso num trabalho de 1988 intitulado A Promessa de Venda de Imóvel e o Registro. Orlando Gomes, também na década de 80, foi mais incisivo, dizendo que a promessa com faculdade de arrependimento pode ser inscrita e é oponível a terceiros. O tema volta à tona, diz o Dr. Luiz Antônio Almeida Liberato, na medida em que assistiu recentemente a uma palestra com um professor, o nosso estimado amigo, Dr. Vitor Kimpel, em que esse professor defende ser a promessa com cláusula de retratabilidade impedida de ingressar no registro de imóveis, entendendo que o inciso 1º do artigo 167, no tema que trata da inscrição do compromisso de compra e venda de imóvel, teria sido derrogado pelo artigo 1417 do Código Civil. Muito bem. Então, até aqui é a valiosa contribuição sinótica e doutrinária que desfiou o Dr. Luiz Liberato. Pergunta a ele, primeiro, se o compromisso relativo a imóveis não loteados, na forma do Decreto-Lei 58 de 1937, com cláusula de arrependimento ou retratabilidade, é inscritível ou não? Primeira pergunta. Segunda, sendo inscritível, a inscrição acresceria algum efeito obrigacional perante terceiros, já que qualquer dos polos da relação tem a potestade de resilir unilateralmente o contrato, ou, ao revés, seria de todo ineficaz? Pergunta mais. A inscrição não serviria para turvar a clareza da matrícula e talvez confundir algum terceiro de boa-fé, que ele diz aqui, leguleio,
no tocante à inexistência do direito real à aquisição? Eis aí, uma questão muito interessante e seguramente controversa, difícil de ser examinada, mas vamos tentar. Bom, não vamos... Eu acho que não vamos chegar a nenhuma resposta conclusiva e demonstrando que ela é verdadeira. Ainda mais que nós estamos sem a presença de um oficial aqui para nos ajudar. Mas eu inverteria um pouquinho a pergunta. Supondo que a lei de registros públicos não falasse, não previsse a inscrição do compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, supondo que a lei só falasse compromisso de compra e venda, não falasse em cláusula de arrependimento, ele seria inscritível? Eu fico em dúvida porque é difícil ver um efeito, uma eficácia desse registro do compromisso de compra e venda sem a cláusula de arrependimento. Porque com a cláusula de arrependimento. Porque com essa cláusula, ele não dá direito à adjudicação compulsória, à ação de adjudicação compulsória. Parece que 1417 é expresso que só aquele sem cláusula de arrependimento dá direito à adjudicação compulsória. Eu vou devagando, doutor Ricardo. Posso fazer um parênteses, para pôr em dúvida uma coisa. Será que o 1417, porque é uma argumentação a contrário senso, será que diz que não caberá adjudicação compulsória? Hoje o que diz o seguinte, é que veja, o que diz o 1417 é que cabe ao comprador, ao prometente comprador, uma vez registrado o título, do qual não haja cláusula de arrependimento, direito real à aquisição do imóvel. Eu levanto esse problema porque, em rigor, nós já sabemos que a orientação é de que caiba a adjudicação compulsória também nos casos de... Então, porque o 1418 fala, né, o prometente comprador titular de direito real, esse a que se refere o 1417, pode exigir o prometente vendedor de terceiros a outorga da escritura definitiva e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Mas veja aí, talvez a chave aí seja o de terceiros. Ou seja, eu estou levantando questão, hein? Certo. Que não clausure a possibilidade de, sem o registro ou com a cláusula de arrependimento, mover-se a adjudicação compulsória contra o prometente vendedor e não contra terceiros, porque então não haveria direito real. Eu levanto uma outra possibilidade. Depois a gente tenta se encontrar novamente. Compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento registrado. Por que o prometente comprador não tem ação contra o prometente vendedor? Ele não tem ação? Ainda com cláusula de arrependimento, mas suponha que o prometente vendedor não se arrependeu. Não se arrependeu. E se recusa a dar escritura para o prometente comprador. Ele não teria ação. Pode ser que não tenha nem ação de adjudicação compulsória. Pode ter outro nome. Claro, obrigação de fazer. Pronto. Obrigação de fazer. Mas é evidente que ele teria essa ação. Não, mas ele tem cláusula de arrependimento. Mas espera aí. A cláusula de arrependimento, se ela não for exercida, ela não produz nenhum efeito. Então, o prometente vendedor tem a obrigação de dar a escritura. Parece-me que sim. Pode ser acionado. Estou de acordo. Mas você precisaria desse registro para o prometente comprador entrar com ação? Não. Não. Para fins de direitos reais, contra terceiro, talvez. Então, mas veja, contra terceiro... Tá bom, a lei diz que eu não tenho direito real, porque eu tenho o meu compromisso tem cláusula de arrependimento, então eu não tenho direito real. Mas eu registrei o meu compromisso. Eu não posso opor esse compromisso a terceiros? Não, porque se não é direito real, é inoponível a terceiros. Essa é a questão. Não tem eficácia esse registro, não tem eficácia. Quando o artigo 22 do Decreto-Lei 58 foi modificado, ele foi modificado no mesmo dia em que foi promulgada a Lei 6.015.
A modificação ocorreu pela Lei 6.014. Mas nessa época, e aí o artigo 22 passou a falar também em inscrição, o artigo 22 do Decreto-Lei 58 diz contrato sem cláusula de arrependimento, sem cláusula de compromisso de compra e venda, tal, cujo preço tenha sido pago, desde que inscritos a qualquer tempo atribuem aos compromissários direito real ou punível a terceiros. Eles conferem o direito de adjudicação compulsória. É mais ou menos o que diz hoje 1417. Mas essa redação foi dada em 27 de 12 de 73. Ela entrou em vigor antes da Lei 6.015, que só entrou em vigor em 76. De qualquer forma, foi modificada no mesmo dia da Lei 6.015, o artigo 22 foi modificado, não pela mesma lei. Nessa época, então, Ricardo se lembra, existia uma súmula do Supremo, cujo número eu não lembro, dizendo que só o compromisso registrado dava direito à ação de adjudicação compulsória. Será que teria a ver alguma coisa a Lei 6.015 com essa súmula do Supremo? Ou a súmula do Supremo deriva... Não, ela deriva do 22. Ela foi editada, a súmula, por causa do 22 do Decreto-Lei 58, com redação anterior. Agora, eu vejo o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Por que é que haveria interesse no registro de uma promessa de compra e venda, de imóvel não loteado, com cláusula de arrependimento? Para o terceiro, embora seja direito pessoal, há um interesse que eu vejo. Se ele for contratar alguma coisa com o promitente vendedor, ele vai pedir que primeiro esse promitente vendedor exercite a cláusula de arrependimento. Então, do ponto de vista social, parece razoável exigir esse registro, ou pelo menos prever que ele esteja aí. E como todo registro é obrigatório, teria esse sentido. Ou seja, permitir ao terceiro que queira contratar alguma coisa com o promitente vendedor, com o legitimado tabular, levá-lo a que ele exercite a cláusula de arrependimento. É interessante. Talvez aí esteja a solução. Estamos tentando encontrar uma solução, porque é até possível que ninguém tenha pensado em nada. Essas são as coisas do quinto secretário. Suponha que esse terceiro, ele foi ao promitente vendedor e o promitente vendedor disse, não, eu não vou exercer meu direito de preferência. Não me interessa agora. Se você quiser, eu faço o negócio com você. E faz o negócio. Celebra um outro compromisso sem cláusula de arrependimento. Ele poderia registrar esse compromisso e teria preferência sobre o outro, né? Porque o dele não tem cláusula de arrependimento e o outro tem. Pois é. Se você admitir o registro, ele não teria preferência sobre o outro? Podemos admitir uma cláusula de arrependimento com exercício implícito, com o segundo contrato? É outra coisa. Ou seja, há um mundaréu de coisas aqui a ver. Agora, eu acho, com todo respeito ao Dr. Kimp, a quem eu reconheço méritos que não é preciso louvar aqui, eu não concordo com a devida vênia nem que esteja derrogado. Acho que simplesmente, novamente, insiste na posição que estava nesse artigo 22. Aliás, não teria sentido a derrogação pelo 1417, teria sido derrogado, então, pelo 22 do Decreto-Lei 58. Já antes. Já antes disso. Né? Bom, ou seja, tecemos considerações aqui de modo geral, mas estamos muito longe de chegar a uma posição muito clara. O que, às vezes, não deriva só da doutrina, ou da falta dela, ou da vacilação dela, dos próprios termos das leis que vão se fazendo de maneira assistemática e depois levam a complexidades na resolução. É difícil saber o que o legislador tinha na cabeça quando ele permitiu a inscrição. Pois é. Bom, vamos lá. A doutora Isabel Sangali, que é bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, faz a seguinte pergunta. Muito interessante, por sinal. Uma pessoa comprou um apartamento financiado junto a um banco. Registrou o título. Vende e compra, seguida da alienação fiduciária.
3 anos mais tarde, esta pessoa, comprador, resolve também adquirir uma vaga de garagem autônoma, com matrícula própria. E ela diz aqui que a convenção do condomínio não autoriza a venda a estranhos. Então ela pergunta, primeiro, pode? Ou, na verdade, o proprietário é o banco? E, portanto, só o banco que poderia adquirir. Porque ela diz, a alienação fiduciária ainda está vigente. E considerando o disposto na Lei 4.961, artigo 2º, parágrafo 2º, e o 1.331, parágrafo 1º do Código Civil, pergunta se é possível registrar essa venda e compra da garagem, tendo em vista que o comprador possui apenas direito de eventual aquisição sobre o apartamento, cujo domínio pertence ao banco. Essa propriedade bipartida impedirá o registro da aquisição da vaga? E se houver consolidação da propriedade do apartamento em favor do banco, como ficará a vaga de garagem, já que pertencerá a um terceiro estranho ao condomínio? Por outro lado, diz ela, se não for registrada a venda e compra da garagem, o comprador terá de guardar sua escritura de compra e venda na gaveta, literalmente, e viver no verdadeiro clandestinismo jurídico em relação a ela. Fazer nesse caso, doutor Narciso? Eu aplicaria literalmente a lei. O 1331, parágrafo 1º, para quem não se lembra, diz que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção, os abrigos para veículos, genericamente, né? Então, os abrigos para veículos não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. E nesse caso, na pergunta dela, não havia. Não há autorização. Não há autorização. Então, ele quer comprar, ele comprou uma unidade autônoma, um apartamento, e deu em alienação fiduciária ao banco. Agora ele comprou uma garagem, uma unidade autônoma, garagem, e leva para o registro de imóveis. O registro oficial registra ou não registra? Eu diria que não, porque a propriedade não é do condômino. A propriedade é do banco. O banco que é condômino, ele tem apenas um direito. E, de acordo com os termos da lei, ele não pode adquirir. Não pode adquirir. E ele fica com contrato de gaveta? Fica com contrato de gaveta. A opção é ele não comprar. A opção é ele não comprar. O Conselho Superior da Magistratura, doutor Ricardo, ainda com a sua participação, tem uns 3 ou 4 acordos nesse mesmo sentido, de que não é possível o registro se o adquirente da garagem não for condômino com unidade autônoma. Eu estou de acordo, até votei realmente no biênio passado com essa solução. Não vejo... Por mais que, de fato, nós temos que conceder o seguinte, na prática, no fundo, o comprador da unidade autônoma sabe que lá à frente se tornará. Isso. Sabe que é isso. Mas sempre tem o risco, porque... O oficial não pode registrar porque tem o risco da consolidação da propriedade. Não cabe ao oficial ficar avaliando riscos. Né? Claro, estou de acordo. O oficial de justiça avaliador federal, Wellington Batista Lourenço, ele indaga quais são os vários regimes jurídicos que as vagas de garagem podem assumir em um condomínio edilício. Doutor Narciso. Quem eu me lembro de ter feito o primeiro estudo sobre isso foi o saudoso Eugênio Silva, que foi oficial do Registro de Imóveis em São Paulo, especificamente em Campinas. E ele tem um trabalho que é sempre citado, e realmente é um trabalho muito bom. A lei permite que a vaga de garagem receba diversos tratamentos. O primeiro é como unidade autônoma. Então, ela, tanto quanto o apartamento, supondo que seja de um edifício de apartamentos, a garagem tem sua matrícula própria, a vaga é descrita exatamente como ela se configura no solo, com confrontações. A ela corresponde uma fração ideal do terreno e uma fração
nas coisas comuns do condomínio. Pode ser objeto de negócio, com a ressalva de que não seja feito negócio com estranhos ao condomínio. E a sua matrícula é individual, não tem nada a ver com a matrícula do apartamento. A segunda possibilidade seriam as duas grandes espécies, ela ser acessória da unidade autônoma, acessória. E com várias subespécies. Ela pode ser acessória sendo uma vaga determinada. Então, a ela não corresponde uma fração ideal do terreno, nem ela integra o apartamento. Vamos falar do apartamento para distinguir bem. Ela integra o apartamento. Quer dizer, o apartamento tem uma fração, ao apartamento corresponde uma fração ideal do terreno e uma participação nas coisas comuns. E a vaga de garagem junto com isso. Ela faz parte da unidade. Ela pode ser determinada com um número, ela pode ser indeterminada, sem o número, ou um número com sorteio, ou o número já atribuído na especificação do condomínio, ou um número por sorteio, sorteio anual, sorteio a cada 2 anos, ou indeterminada com auxílio de manobrista ou sem auxílio de manobrista. Existe uma outra possibilidade de a unidade, a garagem do edifício ser uma unidade autônoma. Então, o edifício tem 40 apartamentos e mais uma unidade autônoma chamada garagem. E todos os condôminos são proprietários dessa garagem. Então, há um condomínio voluntário na unidade autônoma garagem. Então, cada um tem uma fração ideal da vaga da garagem, da unidade autônoma garagem. E aí, da mesma forma, ele pode ser uma vaga determinada, pode ser uma vaga indeterminada, pode ser com manobrista ou sem manobrista. Mas os dois grandes grupos são unidade autônoma e fração ideal. Às vezes, a unidade autônoma, a matrícula da unidade autônoma, refletindo a especificação do condomínio, a instituição do condomínio, ela dá a fração ideal do terreno que corresponde à unidade. E dá também uma participação da vaga, uma porcentagem da vaga na composição da participação final da unidade. Isso é importante porque permite que a vaga indeterminada, a vaga acessória, seja negociada entre os condôminos. Não em relação a estranhos. Mas se eu tenho a minha vaga e na matrícula está dito que essa vaga tem uma participação de 0,05% na fração ideal do terreno e nas coisas comuns, ela não é, ela faz parte, mas integrando a unidade, ela participa com isso. Então, eu posso transferir essa unidade. E eu transfiro para outra, independentemente de eu alterar a instituição do condomínio. Houve alguns julgados que exigiam para essa transferência a alteração da instituição do condomínio absolutamente desnecessário. Basta que se registrem nas matrículas correspondentes os atos. Uma perda e outra aquisição. Muito bem. Vamos lá. Temos duas questões aqui, doutor Narciso, a respeito do processo extrajudicial de uso capião, que vai tomando corpo. Eu queria observar a saída aqui. Curiosamente, esse processo, essa outorga de competência para o tratamento dessa matéria, pelos serviços extrajudiciais, foi saudada como uma boa técnica de desjudicialização. Então, muito bem. Eu acho que como elemento como consequente de uma desjudicialização, isso está bem enquanto não haja lide. Ou seja, não pode ser vir como um efeito da política de diminuir o serviço do judiciário, que quase sempre tem. Agora surge um projeto, eu ainda não li inteiramente, mas um projeto de mandar também para o extrajudicial, se não todos, alguns processos de adjudicação de imóveis. Já agora, a meu ver, pelo menos na imensa
quantidade de vezes, na maioria, seguramente, com risco de lide, evidente. Eu não sei como isso vai fazer. Porque o que nem sempre se tem notado é que desjudicializar não significa simplesmente tirar de um lugar e colocar no outro, mas é manter algo que não tenha lide fora do judiciário. Porque, do contrário, o que nós estamos fazendo é atribuir poderes jurisdicionais, ainda que sem a potestade correspondente e o efeito da coisa julgada material, a um registrador de imóveis ou a um notário, que passa a ser, na verdade, exercer função de juiz. Como também a contrapartida é, por exemplo, recentemente vi aqui em São Paulo a admissão de que o Sejusc possa homologar separações consensuais, divórcios consensuais, etc. Porque, na verdade, eles estão fazendo a função do tabelião. Quer dizer, é uma rejudicialização daquilo que já estava desjudicializado. Então, eu acho que nós precisamos aqui criar critérios. Estou falando há algum tempo nisso, é uma coisa que precisamos criar o que é efetivamente desjudicializar. Não é só fenomenicamente passar do judiciário para alguém. É verificar se, por sua natureza, era ato suscetível de desjudicializar-se. Do contrário, nós vamos ter grandes confusões. Nós vamos ver aqui, porque é muito simples passar. Depois passa-se, faz-se uma lei. Essa lei é submetida a umas tantas críticas que me pareceram muito adequadas. Eu acho que essa história do registrador, formar ele o título para uso campeão, não está bem. Isso está fora da tarefa normal do registrador. Os atos deveriam ser, a meu ver, todos praticados pelo notário. Mas aí surge uma série de questões como essas que foram formuladas aqui. A primeira pelo Dr. Rafael Savioli, que é do Registro de Imóveis de Praia Grande, e a segunda pela doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco, lá da cidade cearense de Trairi. Vamos lá à pergunta do Dr. Rafael Savioli. No pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, com justo título, usucapião, portanto, ordinária, apoiada em instrumento particular em que o interessado aparece adquirindo os direitos do imóvel com o estado civil de solteiro, ele, ao requerer a usucapião, faz constar que seu estado civil é de casado sob o regime da comunhão parcial de bens. E na ata notarial, que acompanha o pleito, seu cônjuge comparece na qualidade de anuente interveniente, justificando este fato com a circunstância de que o imóvel seria bem particular do interessado, justamente por ter adquirido os direitos de posse no estado civil de solteiro. Então, o que ele pergunta, doutor Rafael Savioli, é se é possível o reconhecimento da propriedade como bem reservado. Essa é a pergunta que vem lá da comarca de Praia Grande. Eu vi uns julgados, me parece que alguma coisa do STJ mesmo, no sentido de que a sentença da usucapião produz efeitos ex nunc, isto é, a partir do trânsito em julgado da sentença. Eu não concordo absolutamente, porque como a ação de usucapião é uma ação declaratória, é preciso que o autor da ação, no momento da propositura, tenha preenchido todos os requisitos da usucapião. Isso significa que ele deve ter, no caso da usucapião extraordinária, 15 anos de posse, boa-fé e pronto no momento em que ele ajuiza a ação ou no momento que ele requer ao oficial do registro de imóveis que registre a usucapião. Então, ele já completou o tempo. Se ele se casou depois de completos os requisitos da usucapião, o bem é particular. Eu não tenho dúvida disso. Estou de pleno acordo. Veja, adotar-se, com o devido respeito a esta posição do Superior Tribunal de Justiça, não seria possível a exceção de prescrição aquisitiva, mas está certo? Não tem sentença. Mas não tem sentença. Não, e a sentença passaria a ser constitutiva, claro, né? Claro, constitutiva. Quer dizer, tanto na via extrajudicial quanto na via judicial, o que se faz é declarar a usucapião. Declarar. Se obtém fora e, portanto, antes das propostas. Não se impediria, é verdade que, digamos que faltando alguma coisa, se complementasse, aquela história de entrar com a ação ordinária, depois a ordinária não dá, mas se completa o prazo,
no intercurso do processo. Aí tolera-se até. Mas, na verdade, em todo caso, no momento da sentença, ela declara e, a meu ver, estou de acordo, retroage ao tempo em que a aquisição se perfez. 10 anos, 10 anos. 20 anos, 20 anos. Exatamente. E é com aquela condição que apoia. Exatamente. É isso. Isso vale para espólio. Isso vale para Vale tudo. para tudo. Vale para tudo. Estou de acordo. Pleno acordo com essa resposta e inteiramente de acordo. A doutora Thaís Castelo Branco faz a seguinte indagação. Aliás, ela tem um grupo de estudiosos na área do registro, na área das notas, e que é um grupo que debate muito. Ela lidera um grupo de gente que se dedica muito ao estudo. E ela faz, nesse grupo se debateu o tema, e ela entrega essa matéria à nossa consideração aqui. O que acontece? Basicamente é isto. Alguém apresenta no cartório de imóveis um pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. E no curso desse processamento no registro, morre o solicitante. Então ela pergunta, há necessidade de habilitação dos sucessores, como ocorreria, por exemplo, no processo judicial? Isto por quê? Por força do artigo 15 do Código de Processo Civil, que manda aplicar aos processos administrativos as normas do processo judicial. Ou não há essa necessidade? Houve alguém que fez uma observação muito preciosa nesses debates, que eu acompanhei à distância, no sentido de que, na data da prenotação, se consideram estabilizados os requisitos para a pretensão. Sim. E, de todo modo, se nós admitíssemos, essa é a tese, admitíssemos que há necessidade de habilitação, então ocorreria que em todos os demais casos em que haja pedido de registro, qualquer, de uma compra e venda, se no curso desse processo morresse o solicitante, nós não poderíamos registrar. E mais, eu acrescentaria algo que me ocorreu. Nada impede que eu faça, solicitação de um registro, de uma aquisição de alguém que já morreu. Isso é uma situação curiosa, porque, por exemplo, imagine o seguinte, Tício adquiriu o imóvel de Semprônia e me fez um compromisso de compra e venda, ou uma venda para mim. Nesse meio tempo, Tício morre. Se eu não registrar o título em favor dele, eu não posso obter. E seria uma demasia pedir que se registrasse em nome do espólio. Não, evidente. Então, aí estão postos os problemas. Há necessidade dessa habilitação? Sempre? Nunca? Em algum caso? O que lhe parece? Bom, houve sucessão. O falecido deixou o quê? Direito de propriedade. Direito de propriedade. Não seria absurdo que se prosseguisse em nome do espólio e se fizesse o registro em nome do espólio? Que o espólio não está adquirindo, está se declarando uma coisa que ele adquiriu em vida. O autor da herança adquiriu em vida. Então não seria absurdo registrar em nome do espólio para que depois fosse partilhada. Existem julgados nesse sentido, e que eu acho corretos. O espólio não está adquirindo, está se registrando alguma coisa que ele já adquiriu. Isso é possível. Era patrimônio. Mas é exigível? Integrava o espólio. Mas é exigível? Não. Não, acho que não. Não. Por exemplo, é possível que se faça? É possível. Eu digo para o seguinte, há duas hipóteses, a minha posição já antecipo. Diga. Não, eu não sei se... Não, eu vou dizer, eu andei pensando já sobre isso, porque eu tive a vantagem de acompanhar o debate lá. Eu pensei em duas hipóteses aqui. Primeiro, eu acho que não é obrigatório, mas restariam dois problemas a resolver. O primeiro é que a própria lei, no âmbito do extrajudicial, a própria lei exige que haja assistência de advogado. Portanto, supõe-se que haja um instrumento de procuração, essa procuração. Mas eu penso que essa assistência é só para o pedido inicial. Não há necessidade de essa assistência prosseguir ao longo do processo. A segunda questão é um pouco mais delicada. Aqui eu exigiria, se houver necessidade de suscitação de dúvida.
o requerimento de citação de dúvida não poderia ser efetuado em nome do solicitante com o solicitante morto. Isso é um novo ato, é uma nova rogação. E aqui já não seria possível fazer. Agora, eu penso que se nós exigirmos habilitação, nesse caso, para o requerente, que falece no curso da ação, do curso do processo extrajudicial, nós vamos ter que exigir para todos os demais intervenientes. Então, morre alguém que já consentiu, um confrontante que consentiu, morreu, tem que também habilitar. Parece um exagero. Parece-me realmente exagerado. E eu não exigiria. A única hipótese que eu vejo aqui realmente como exigível é a necessidade da interferência de um advogado. Ou seja, vai ter que requerer a citação de dúvida. Aqui eu vejo que é necessário. Até para o processamento, não necessariamente era dúvida, mas o processamento da uso capião. O oficial faz uma exigência. Para quem ele vai fazer essa exigência? Bom, se o requerente faleceu. Se houver alguma exigência, sim. Se Então, não. Mas Porque se nós formos exigir em todos os casos rigorosamente... Tá bom, então o oficial vai exigir o quê? A habilitação do espólio? Pois é. Do espólio. Imagina... Então... Bom, mas aí, volto a dizer, se nós formos exigir sempre isto, como regra, é obrigatório, impor isso, nós vamos transformar... Isso é uma burocratização completa do processo judicial. Eu penso que não. Agora, se de fato houver alguma providência a fazer, no âmbito da dúvida, porque, digamos, essa exigência é para a preparação da dúvida. Aí, então, nesse caso, o advogado terá que dizer, né? Porque em algumas comarcas o legislador sabe. Mas aqui na capital de São Paulo, o cidadão não vai ficar sabendo se morreu ou não. Não. Então, eu penso que... Então, a resposta aqui, a meu ver, assim, num primeiro momento, seria... A primeira resposta seria não sei, mas enfim, a resposta em princípio não é obrigatório, mas em alguns casos haverá necessidade para atender diligências, o Francisco disse bem, para requerer a dúvida, etc., porque precisa fazer um requerimento em nome, não pode fazer requerimento em nome de alguém morto. Comunicado o óbito do requerente, o oficial dá prosseguimento. E se não houver nenhuma interferência, registre em nome registre em nome do espólio. Não, pode registrar em nome do pré-morto mesmo, se quiser. Porque imagine que não esteja averbado o óbito. Sim. Faz o pedido, nem a casa, registre em nome, depois aí se segue normalmente. Como se faz com uma escritura... O exemplo que eu dei parece bem, ou seja, Tício morreu, eu tenho um título em nome dele, ele adquire da Semprona, eu registro em nome dele. Eu tenho já o título dele passado para mim, eu não preciso da intervenção do espólio. Tem uma situação engraçada que às vezes não é bem enfrentada na jurisprudência, nos julgados. O inventário conjunto em que o herdeiro faleceu depois do autor da herança e deixou descendentes também. Então eu não posso atribuir os bens do autor da herança ao neto. Eu preciso atribuir aquele que faleceu. E aí, mas espera aí, ele faleceu. Eu vou atribuir ao espólio pode adquirir direitos. O registro é exatamente como o doutor Ricardo falou. O registro é em nome da pessoa que era viva na abertura da sucessão. Eu posso até acrescentar entre parênteses, falecido em data de tal. Mas ele que é atribuído bem na partilha. Até no caso da herança, mais claramente, porque independentemente do registro, já houve a transmissão. Né? Exatamente, e era viva. O registro está retratando uma situação que já se passou, a transmissão da herança no momento da abertura da sucessão. Muito bem. Vamos então agora ao tema, a doutora Lohane Matsuvesky, acho que é assim que se pronuncia, Machado, faz uma consideração muito interessante a respeito da desapropriação, chamada desapropriação amigável. E pergunta se a desapropriação amigável deve observar o princípio da consecutividade ou o princípio da continuidade. Então vamos ver essa situação. O imóvel está em nome de Tício. Tício contrata suponho aí por meio de uma escritura, um ato notarial, ou um termo administrativo, ou em via judicial.
faz essa tal desapropriação amigável, só que no intercurso dessa matéria aparece lá o registro de uma alienação de Tício em favor de Semproni. E a pergunta é se a escritura de desapropriação amigável pode ingressar no registro com este óbice intermediário. Essa é a questão. Quer dizer, houve uma alienação do imóvel depois da desapropriação. Depois da celebração de um ajuste de desapropriação. Tá. Isso envolve uma série de questões assim que nós podemos sistematizar. A desapropriação, essa amigável, é modo de aquisição originária ou não? E ainda sendo modo de aquisição originária, se houver ela se consuma no momento em que se faz a escritura ou ela se consuma no momento que se faz o registro? Porque aí está toda a diferença. O que lhe parece? É mais uma que a gente pode ficar, não sei, né? Interessante. Esse podia interromper o programa? Seria melhor. Não, mas eu acho que a desapropriação é sempre modo originário de aquisição da propriedade. Eu acho que mesmo na desapropriação amigável, não existe ato de disposição por parte do proprietário. Ele não tem, ele pode discutir o valor da indenização que ele vai receber, mas não a desapropriação em si. Ele não pode resistir à desapropriação, é um ato de império. Nesse sentido, a aquisição é originária. Mas eu reconheço que pode haver dificuldade no registro. Talvez, então, seja o seguinte, fazendo aqui, interrompendo um pouco. No biênio passado, eu tive a ocasião de ver um caso exatamente que se molda a pergunta da doutora Lohane. Era um caso de se eu bem me lembro, pode ser que uma coisa ou outra me escape, mas era um caso de uma escritura celebrada entre um município e o titular de domínio. Muito bem. Ficou muito tempo ficou sem levar-se a registro. Nesse meio tempo, o proprietário constitui uma hipoteca sobre o imóvel. Recebe o dinheiro. E estando registrada a hipoteca e aparentemente não estando saldada a garantia, o contrato que justificou a garantia, vai à prefeitura e tenta registrar a escritura e o oficial, eu não me lembro que comarca era, agora o oficial disse, não é possível, tem que se ouvir o credor hipotecário, porque ele tem interesse, ele prestou dinheiro aqui ao cliente. E o conselho, se bem me lembro isso, meu estimado amigo desembargador Manuel, então Corregedor-Geral da Justiça, votava no sentido exatamente de que a aquisição era originária e que por isso nada do que tivesse escrito podia ser debatido, porque a discussão teria que recair só sobre o tema do preço, que a esta altura, pago lá na origem, há 20 anos, seria praticamente desfalcar o crédito hipotecário. E eu, então, observei que, embora seja discutível saber se é originário ou não, porque o Seabra Fagundes, o que não é pouco, dizia que a desapropriação nunca é originária, a posição dele. Mais recentemente, o Luiz Paulo Aline Ribeiro, nosso estimado amigo, diz que a amigável não é originária. Ele diz que a amigável é apenas um nome que se atribui à compra e venda, à dação em pagamento, à permuta, coisa que o vale no âmbito da desapropriação. Diz que isso aqui não tinha grande importância para o caso, porque achei uma passagem, caiu do céu isso, uma passagem do Pontes de Miranda, dizendo que as desapropriações amigáveis só se constituem no momento do registro. Antes é título só. Até porque pode haver desistência. Então, não, antes não há desapropriação. Antes há um acordo para isso e isso só se consuma com o registro. Ora, se ela só se consuma com o registro, para que ela estabeleça o seu resultado, por ser amigável, por não ser um processo, preciso que todo mundo que tenha algum interesse no registro participe do título, sob pena propriamente de ela não ser amigável e de se fazer uma desapropriação, na verdade, coativa, porque essa seria coativa, fora do processo judicial exigível. Então foi a forma que se encontrou para salvaguardar o interesse de terceiros. Ou seja, exigir que todos aqueles que tenham seus interesses atingidos
sejam ouvidos. Porque com o processo, no processo, na via extrajudicial, porque na judicial está bem. Eu concordo que na judicial a ação, porque o montante financeiro está ali, subrogam-se naqueles direitos, o levantamento tem que observar a regra do artigo 34 da Lei Geral de Desapropriações, etc. O problema é extrajudicial, se nós estabelecemos um sistema oculto. Porque imagina uma propriedade com 10 condôminos, um deles celebra uma desapropriação amigável, e por ser originário, por não se fundar no título anterior, está resolvido. Ele recebe, vai lá com título amigável, sem o processo judicial. Quando no processo judicial haveria necessidade de citação de todos. Essa é a questão. Então, talvez a solução não seja tanto discutir se é originário ou derivado, mas aqui discutir o momento consumativo da desapropriação amigável. E aí sim impor-se. Se a desapropriação é por via extrajudicial, tem que haver concordância de todos, porque não há lide. Se ela é por via judicial, está bem, aí está resolvido, porque então o Estado substitui a vontade do particular. Parece-me que foi uma tentativa de solução, porque no caso concreto haveria um grande prejuízo para o credor hipotecário, se não se observasse a regra adequada. Será que ele não estava obrigado a fazer pesquisa se o imóvel tinha sido ou não desapropriado? Mas faz uma escritura. Teria que pesquisar onde? Qual escritura, se nós não temos... O decreto do município. Não havia nada. Não, tem que ter um decreto. Não, aquilo já havia... Não. Aí que está, aí está. Havia um decreto de utilidade pública, lá para trás, há muitos anos. Depois de 10 anos se fez a... Para mim, o decreto é fundamental. Sem o decreto de declaração de utilidade pública, não há possibilidade de havia lá atrás, aparentemente, o decreto que já havia caducado e tudo. Mas eu não sei, eu fico lado, na aquisição originária. Não, eu não nem entro nessa... Volto a dizer, eu nem vou discutir aqui se é originário ou não, embora o Luiz Paulo sustente muito bem a posição que ele, como sempre, muito bem, e o Seabras Fagundes não seja um autor que se dá, ele disse isso, não pouco importa, é uma autoridade, mas eu compreendo que a maioria diga que é originário, eu até concedo nesse momento. Mas o que eu observo aqui é o seguinte, é que nós discutimos quando se consuma essa desapropriação. Se é com o título, que certamente não é com o decreto. Não. Se é com o título, na amigável, hein? Se é com o título ou se é com o registro. Eu fico com o título. Se for com o título, mas o perigo do título, Dr. Narciso, é que nós vamos ter a possibilidade disso, ou seja, acordos de caráter administrativo ficam guardados, engavetados durante muito tempo e nós vamos propiciar fraudes. Esse é o problema. Por isso que eu digo que a solução do Pontes de Miranda, dizendo que é com o registro, salvaguarda muito. Então, mas aí deixa de ser originária. Se é com o registro, é a aquisição pelo registro do título. É com o registro do título, mas é originária no sentido que não se funda no direito do antecedente. É só isso que é originária. Não significa que se faça sem lastro, ou seja, com alforria ou libertação de todos os elementos antecedentes. Não. Ela é originária, mas tem que verificar se alguma coisa impede. Como talvez nós tenhamos que ver também no famoso caso da Usucapio Libertatis. Ou seja, ela é originária, não há dúvida. Embora, não há dúvida não, porque entre nós o Alexandre Correia, pai, o velho, né? E na Europa, para dizer o nome, o Álvaro Dors, grande romanista da Espanha do século XX, dizem que a usucapião é um modo sui generis, nem derivado nem originário. Mas aqui no Brasil, vigora o entendimento que é originária. Ainda assim, nós vamos discutir a extensão do usucapio libertatis. Então, ou seja, conhece o livro do Josué sobre a arrematação? Sim. Então, é uma preciosidade, né? E lá ele trata disso. A aquisição é originária quando não está fundada no título anterior, no proprietário anterior, mas não significa que ele seja livre de todo o influxo que haja das aquisições anteriores. Bom. Eu não vejo nenhuma diferença entre a desapropriação judicial e a desapropriação amigável. Eu vejo ambas como modos originários de aquisição da propriedade e o registro desnecessário, mas ser procurado independe da continuidade e independe da especialidade. Mesmo a escritura. Na escritura, o que existe é um acordo em relação ao valor da indenização, mas não em relação à perda da propriedade pelo particular e a aquisição da propriedade pelo poder público.
Isso a partir do decreto e da formalização do acordo em relação à indenização, opera a transferência, não a transferência da propriedade, a aquisição da propriedade pelo poder público e a perda da propriedade pelo particular. E a partir daí pode ser registrado a qualquer momento, independentemente da continuidade e da especialidade, desde que defina especificamente o imóvel, detalhadamente o imóvel. Ainda recentemente a lei de desapropriações foi alterada e hoje se admite o registro da emissão do expropriante na posse com eficácia constitutiva da propriedade do expropriante. O simples registro da emissão. O juiz decreta a emissão. O poder público entra na posse do imóvel, eu já tinha entrado na posse do imóvel. Se o desapropriado concordar, aquele registro já vale como transmissão da propriedade, independentemente do título final. Mas em via judicial. Porque, veja, essa é a questão, porque se a via for judicial, nós vamos estar admitindo que o apossamento administrativo tem o mesmo valor, e nós não admitimos. Não, porque aí não tem o título. Pois é, mas... Porque eu não tenho uma declaração de que houve o apossamento. Né? O problema é se qualquer um pode passar esse título, independentemente de continuidade, esse é o tema. Vamos voltar a esse assunto numa outra vez, porque isso precisa ser mais mastigado. Mas houve um tempo em que o Conselho Superior da Magistratura entendeu, aqui de São Paulo, em algumas decisões, que o modo era derivado. Mas no tempo em que era o tempo exatamente que o Luiz Paulo estava na assessoria. Foi. Você, por assim dizer, eram projetos de voto do Luiz Paulo. Bom. É por isso. Bom, eu quero agradecer a todos aqueles que nos assistem neste programa Pinga Fogo, agradecer ao Dr. Narciso. Hoje é o programa Pinga Fogo número 26. E lembrar mais uma vez duas coisas. A primeira é que nós estamos no reino da opinião aqui. Isso é um programa de debate mesmo, não é um programa em que se vá ministrar uma aula articulada, sistemática. Com Acho que hoje nós aumentamos as dúvidas. Aumentamos as dúvidas. Faz parte do direito. O direito tem esse caráter dialético e exige efetivamente debates. É uma área muito grande que é de conclusões prováveis, dialéticas no campo do direito, e outras que são meramente opinativas mesmo. Sabe que alguns autores estrangeiros da teoria da argumentação, da teoria da hermenêutica, têm dito coisas aqui que até, preciso dizer, que contrastam com certas opiniões de grandes autoridades judiciárias, essas autoridades judiciárias que de vez em quando dizem que não é possível razoabilidade em dois lados opostos de pensamento, ou uma coisa ou outra. Isso não é bem verdade. Durante algum tempo, pelo menos, pode haver razoabilidade, segundo esses autores de muito boa profundidade no campo da hermenêutica e da teoria da argumentação, pode haver razoabilidade em posições contraditórias. É certo que uma delas só será verdadeira, mas durante algum tempo nós podemos não saber. E, portanto, ver argumentos... É justamente a situação de dúvida, de perplexidade, em que há argumentos bons de lado a lado. Então, a razoabilidade de parte a parte, até que a gente consiga chegar, com muita dificuldade, porque é assim que é o pensamento, né? Chegar à solução adequada. Esse é o primeiro ponto. Portanto, faz parte da nossa luta. E a segunda coisa é que mandem perguntas, por favor, para pinga.fogo@arispe.com.br. Os nossos debates aqui dependem muito das perguntas. Incentivamos muitíssimo que mandem indagações para nós. Não é preciso ser indagações preciosas como essas aqui, com uma elaboração cuidadosa. Todas as indagações darão aqui ocasião para que nós possamos debater temas do registro de imóveis e de outras atividades extrajudiciais. Doutor Narciso, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Voltamos na próxima semana, se assim Deus permitir.